que foi na vida desse profeta. Tem até teólogos que dizem que Jonas, ele não existe. Mas se você for lá em 2 Reis, o 14 e o 25, você vê que fala de Jonas, filho de Amitai, o profeta. Ou seja, já tem pessoas que se dizem teólogos, né, querem se desfazer do que tem escrito aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, Jonas, Deus ele decretou uma ordem para ele ir até Nínive, porque era uma cidade que já fedia, né? Era uma cidade que era já corrompida. O Senhor já não estava se agradando daquele povo. E o Senhor pediu a Jonas, deu uma ordem a Jonas para Jonas ir até aquela grande cidade de Nínive, né? Era onde tinha mais de 120 mil pessoas. Mas Jonas não quis fugir da presença do Senhor. Não foi somente para não fazer a sua vontade, não. Porque o principal de tudo que Jonas queria fugir, para não levar essa palavra até aquele povo, foi porque Jonas não queria a misericórdia de Deus para os ninivitas. A gente sabe que Nínive é a capital da Síria. E sabemos que você lê a história de Jonas, é tido como um dos profetas menores. Mas eu digo que ele foi um dos maiores historiadores da Bíblia. Porque o que Deus fez, o milagre que Deus fez nessa história, a soberania dele dentro dessa história de Jonas, foi um grande milagre, um dos maiores milagres, eu posso dizer. Então Deus diz a Jonas, vai até Nínive e proclama contra aquela cidade. E diz que a sua malícia já chegou às minhas narinas. Diga que eu vou destruir aquela cidade, eu vou destruir aquele povo. E Jonas pega um navio e vai ao contrário. Ele sabia que ele não poderia fugir da presença do Senhor. Ele sabia. Porque quando ele foi para aquele navio se esconder da presença de Deus, quando houve aquela grande tempestade, que o capitão chegou ali perante Jonas e perguntou o que ele tinha, se ele estava dormente, que ele não estava sentindo aquela tempestade, porque ele estava muito calmo. E Jonas ali, ele falou, ele disse, na palavra dele diz que Jonas falou que era por causa dele, ou seja, ele sabia que o motivo daquela tempestade era devido à sua desobediência, né? E ali, irmãos, o que eu quero dizer, essa desobediência de Jonas reflete para o dia de hoje. Dentro das nossas igrejas existem muitos Jonas. É por isso que as igrejas hoje em dia estão do jeito que estão. É pela desobediência. É quando o pastor ele dá uma ordem e a gente diz que não. Mas o não que a gente dá, a gente tem que saber que primeiramente a gente está dando não para Deus. Antes da gente dar um não para o pastor, a gente está dizendo não para Deus. Glória a Deus. E existem grandes coisas na vida da gente que a gente procura. E não é o Senhor que nos bota na prova, e sim a gente que procura a tempestade, porque a tempestade está dentro da gente. A tempestade está dentro da gente quando a gente começa a desobedecer. E é lamentável o que acontece hoje dentro das igrejas. É irmão contra irmão. É irmão que fica com raiva do pastor, porque o pastor chamou a atenção para algo dentro da igreja. É irmão querendo ser melhor do que o irmão. É brigando por cargos. E cargos não vai levar para o céu. Ninguém vai chegar como missionário, não, diante de Deus, não. Naquele grande dia você vai dizer, vem bendito do meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar aqui para Jonas.
Jonas ele não queria levar aquela palavra para aquela cidade de Nínive, porque a cidade já era conhecida como um povo ruim, um povo insanguinário, era um povo sem piedade. Era um povo que matava mesmo, decapitava cabeças e botava nas portas. Era um povo cruel. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Eu e você podemos fazer acepção um do outro. Mas Deus, ele não trabalha dessa forma. Porque Deus, ele não vê o homem como a gente vê. Porque você imagina se Deus olhasse para mim e para você como alguém nos olha, como alguém que talvez não gosta da gente. Já pensou se Deus olhasse dessa mesma forma? O que seria da gente, né? Então Jonas, ele sabia da misericórdia de Deus. Esse foi o grande motivo a qual ele não queria ir para aquela cidade de Nínive. Porque ele sabia que Deus, ele ia entrar com misericórdia na vida daquele povo. E Jonas, ele não queria, ele queria que o povo pagasse. Ele queria ver aquela cidade destruída. Aí Jesus vai, envia aquela grande tempestade, aquela turbulência toda. Os marinheiros, creio eu, ficaram desesperados, porque quando Deus faz algo sobrenatural, é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus ele entra com o sobrenatural, é só Ele, viu? Para acalmar a tempestade. Glória a Deus. Mas Ele acalmou. Mas Aleluia. depois que Ele foi lançado ao mar, porque Ele disse, lança-me ao mar, que aquela tempestade ela vai ser cessada. Porque é por minha causa que sobreveio essa tempestade. Ou seja, Jonas ele poderia, né, ter se jogado. Ele se jogado e ter morrido. Então, se ele se jogasse do mar e ele morresse, ele estava cometendo um suicídio. Então ele disse, lança-me sobre o mar. E ali ele foi lançado sobre o mar. E aquela tempestade, ela se acalmou. Glória a Deus. E os marinheiros, até os marinheiros, veja, o milagre já começa do navio. Porque como é que eu posso dizer? Aquele povo todo que estava no navio, os marinheiros, o capitão, eles começaram a crer no Deus de Jonas. Porque Aleluia. eles viram que foi só lançar Jonas sobre o mar, que aquela tempestade ela foi acalmaria, trouxe a calmaria quando lançou ele. Aí vinha a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. Aí Jesus faz o quê? Vou enviar uma baleia, porque tu vai fazer o que eu ordenei para tu fazer. Porque Deus poderia pegar uma outra pessoa e fazer ela ir lá e profetizar sobre aquele povo. Mas Deus ele determinou para Jonas a ordem. E quando Deus determina uma ordem para mim, para você, para a gente fazer, Glória a Deus. não adianta fugir, porque ninguém foge da presença do Senhor. Glória a Deus. Quando você foge da presença do Senhor, é um caminho sem volta. Ou você obedece, ou obedece. Porque o Senhor, ele vai cobrar. A palavra de Deus diz que ele é amor, mas ele é justiça. Aos que se arrependem, alcança a misericórdia. Glória a Deus. E aos que endurecem o coração, alcança a justiça. E quando Deus bota a mão, dói. Quando Deus bota a mão, dói. E Deus, ele fala para o maior ao menor. Deus, ele não fala só com o pequenino, não. E muitas das vezes a gente está do lado de um irmão, aí olha, recebe descrente. Porque Deus não fala com você, não. Deus só fala com o irmão que está do teu lado. Mas Deus fala com você sim. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí Deus lançou aquela baleia sobre ele e engoliu ele. Para poupá-lo, porque se Deus quisesse matar, Deus ele matava. Ele é Deus. Mas pela misericórdia, engoliu Jonas
E Jonas foi parar dentro do ventre de uma grande baleia. E ali ele começou a clamar. Porque ali ele viveu o inferno, né? Imagina, você dentro da boca de uma baleia, no estômago de uma baleia, e ainda conseguir clamar, porque você sabe que você está vivo. Como é isso? Só um milagre de Deus. Glória a Deus. Você conseguir sobreviver dentro do ventre de um peixe. Mas ali Jonas tinha que fazer o que Deus ordenou para ele. E ali Jonas começou a clamar. E o Senhor ouviu o clamor de Jonas. Glória a Deus. E levou ele, fez a baleia vomitá-lo em terra seca. Para que ele saiba que Deus é Deus. Glória a Deus. Deus, ele é Deus de misericórdia, mas Deus é o Deus que ordena e você tem que fazer. Porque quando Deus plana, quando Deus tem um plano traçado para mim e para você, não adianta a gente fugir. Aí aqui no capítulo 2 diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das estranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Que misericordioso, né? Que Deus grandioso que a gente tem. A gente desobedece, Deus ainda tem com misericórdia comigo, com você. A gente não está do jeito que Deus quer e Deus está ali insistindo. Olha, eu te quero dessa forma. E eu e você está ali, contendendo, lutando contra Deus, contra as vontades que o Senhor tem. No capítulo 3 diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Quer dizer, a gente se permite passar pela tempestade, pelas mãos de Deus, porque as mãos de Deus a gente sabe que dói. Mas a gente prefere pagar um preço do que fazer o que Deus ele determina na vida da gente. Jonas ele preferiu, porque Jonas ele já conhecia Deus. Ele sabia da grandeza de Deus. Ele sabia que com Deus é fazer ou fazer. E ele foi ali para aquela cidade e ele começou a falar o que Deus tinha lhe ordenado. Arrependesse, mandou que ele se arrependesse, porque Deus iria destruir aquela cidade em 40 dias. E ali Jonas começou a falar. E depois Jonas, ele simplesmente ficou esperando que Deus destruísse. Jonas, ele era egoísta. Pode ler direitinho uma história pequenininha, por isso que ele tem dito como um profeta pequeno. Ele é egoísta. Como é que a palavra de Deus diz que Deus ele veio salvar o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para salvar todos que nele crê, para que a gente não venha perecer, mas que a gente venha ter a vida eterna. Então Deus ele não está fazendo acepção. Deus ele não está dizendo que veio só para o Brasil. Deus não está dizendo que veio só para o povo de Israel. Deus não está dizendo que veio só para a África. Deus ele veio para salvar toda a nação. Glória a Deus. Então eu e você temos que estar em constante oração pelos outros. E orar por nós também. Porque às vezes a gente se esquece de orar por nós mesmos. Onde nós precisamos de força, de graça, de anjo. Porque Jesus ele está voltando. E Jonas, quando estava ali esperando aquela cidade ser destruída, aquela população de mais de 120 mil pessoas se arrependeram. Glória a Deus.
Veja um milagre aí. A gente está aqui na frente, está pregando, tem pessoas não evangélicas, a semente ela está sendo plantada. Glória a Deus. Mas às vezes é tão difícil uma alma se converter para Jesus. E Jonas foi ali naquela grande cidade e começou a dizer que Deus iria destruir. E mais de 120 mil pessoas se converteram. Do rei ao menorzinho. Eles se vestiram de pano de saco. Jejuou o rei, jejuou do ser humano até os animais. Que grandeza, que milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. É um grande milagre, igreja. Vamos prestar um pouquinho atenção para essa história que você vai ver que é um grande milagre. É um milagre de salvação na vida de pessoas que não sabiam nem distinguir. Que Deus ele perguntou a Jonas. Jonas ali ele pediu a morte ao Senhor, porque Deus ele, por sua misericórdia mais uma vez, fez nascer uma árvore para dar sombra para Jonas ali descansar. E Jonas pediu a morte porque no dia seguinte o Senhor fez uma largata e destruiu aquela plantação. E ali ela foi destruída. E Jonas pediu a morte por isso. E Jesus disse, tu tem compaixão de uma árvore que tu nem plantasse, que tu nem tivesse trabalho, tu nem regasse, e não tem compaixão daquele povo que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Jonas era egoísta ou não era? Mas ao Senhor, Ele é misericordioso. E ali aquele povo se converteu dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Glória a Deus. E a grandeza de Deus, ela foi vista naquele lugar, aonde o povo não dava nada por Nínive, porque o povo sabia da fama, da má fama que existia naquele povo. Hoje em dia, não podemos olhar para os jovens na esquina que estão se drogando, ou mulheres que estão se prostituindo. Não olhe com um olhar de desprezo. Não olhe com um olhar de nojo. Glória a Deus. Mas dê uma palavra. Aleluia. Dê uma palavra de salvação. Diga para ele que Glória a Jesus Deus. ele tem plano na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus, como ele salvou aquele povo que vivia matando, viviam fazendo atos desagradáveis aos olhos de Deus. Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Glória a Deus. Nós é que mudamos. Nós que somos desobedientes. Nós é que devemos ser gratos a Deus por tudo. E a gente não é. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor, Deus ele está falando e você está desatento. Deus ele quer falar com você e você está desatento. Que hoje eu e você venha prestar mais atenção na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Chama aí. Porque às vezes você perde a bênção por estar desatento. Você perde a bênção e depois diz que o culto estava frio, que a palavra não foi boa. Aleluia. Glória a Deus. Mas a tempestade que está criando dentro do teu coração é você mesmo, por não dar ouvido àquilo que o Senhor tem a falar. Porque ninguém chega aqui na frente para falar o que for de si próprio, porque senão não vai sair nada. Mas Deus é quem bota a palavra na minha e na tua boca. Glória a Deus, aleluia. E eu disse, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não consegui me concentrar em nada. E eu disse ao meu esposo, eu vou pedir para o pastor me colocar no meu lugar. E ele disse, quem vai é você. Eu disse, mas eu não vou pregar em Jonas? Como é que eu li capítulo em Jonas e estou querendo botar outra pessoa no meu lugar? Aí Deus te ordena algo, você diz não, você quer fugir, você quer dar um de Jonas,
Às vezes eu envio uma baleia para você. Glória. Ai, irmão, mas eu não vou na praia, não tem como uma baleia me engolir. Mas tem o SAMU. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem o SAMU para simbolizar a baleia, Brava. te engolir e te levar para um leito no hospital. Glória. Para tu lá fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai começar Glória a a Deus. falar que Jesus Oh, ele glória. faz. Aleluia. E na igreja que tu estás de pé, estás com saúde, tu não quer fazer. E Jesus está falando comigo mesmo, né? Glória. Glória a Deus. A palavra primeiro vem para mim. E depois ela vai para a igreja. Que eu e você possamos meditar na obediência do Senhor para comigo e com você. Possamos meditar naquilo que o Senhor quer falar ao meu e teu coração. Podemos ser mais prudentes, podemos ser menos egoístas e podemos levar o de Cristo para a população que está precisando. Há muita gente doente, há muita gente precisando da minha e da tua palavra, e aí você fica detido em casa, sem querer levar o de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja que a salvação, ela é um caminho que Deus, ele abriu do céu para a terra. Glória a Deus. Não foi da terra para o céu, ele abriu do céu a salvação para que a gente possa prosseguir para lá. Que eu e você viemos sempre estar fazendo a vontade do Senhor.